Então eu me deparei com uma postagem no LinkedIn hoje de um gerente de aquisição de talentos que compartilhou uma candidatura a emprego que foi enviada a ele por uma empresa real. E é tão inacreditável que eu tive que compartilhá-la com você neste canal. Então, um pouco de contexto sobre isso. Este cara estava aparentemente sendo recrutado por alguma empresa internacional, e eu vou ler apenas um pouco da postagem dele. Ele diz que recebeu um formulário pré-selecionado para preencher para uma vaga de trabalho remoto nos Estados Unidos da América. A posição era baseada nos Estados Unidos da América, sendo um cargo remoto, permitindo trabalhar de qualquer lugar. A própria empresa é internacional. Eu não acho que sabemos qual é a empresa ou de que país ela é. Independentemente, uma empresa que está recrutando em uma determinada área geográfica, em outras palavras, é uma empresa que se situa, digamos, na Índia, ou na China, ou na Europa, ou seja lá onde for. Se eles anunciam e solicitam candidatos dos Estados Unidos, eles ainda têm que aderir a essas regras e regulamentos, às leis desse país específico ou domicílio. Sim, este formulário é real e foi enviado a ele pelo Recursos Humanos da empresa. Parece que eles não têm um departamento de aquisição de talentos gerido pelos recursos humanos, o que pode ser um sinal de alerta se for uma empresa de boa reputação. Então tenha isso em mente. Se você está lidando diretamente com um representante ou departamento de recursos humanos, isso geralmente ocorre em um ambiente fabril, onde o recrutamento é muito localizado. Isso é bastante comum. Mas se for uma grande corporação e eles não têm um departamento de aquisição de talentos, e isso está sendo gerenciado pelos recursos humanos, então eu diria para ter um pouco de cuidado, pois pode ser um papel enganoso ou potencialmente não ser um empregador de alta qualidade. Se o remetente é um empregador real, ele diz: ainda não tenho certeza, mas eles parecem existir. Eu gostaria de ter contexto sobre essa empresa para investigarmos mais. Pode ser spam. Admito que isso pode ser uma provocação ou mentira. Não sei por que provocariam esse cara. Parece algo aleatório ou possivelmente um golpe. Como ressalva, sem informações suficientes para afirmar com certeza, vamos alegar ignorância sobre este empregador em particular. Como mencionado, eles não são baseados nos Estados Unidos da América e aparentemente precisam dessa informação. Se eles fossem patrocinar um visto para alguém trabalhar no país em que estão, respondi que essas perguntas poderiam violar leis antidiscriminação e que eles deveriam consultar um advogado trabalhista, pois não sou especialista no assunto. Ainda é bem selvagem. Vamos usar para entretenimento. Vamos apenas supor que essa empresa, eu acho, está em uma área que não tem muitas leis trabalhistas sobre discriminação, mas mesmo assim é complicado. Ele compartilha o formulário que recebeu e precisa preencher e reenviar como parte do processo de candidatura. Não tenho certeza se ele usa um sistema de rastreamento de candidatos. Isso é outro sinal de alerta. A ausência de sistema de rastreamento de candidatos. Se enviarem um formulário manual para você preencher sem ser parte de um sistema de rastreamento de candidatos ou candidatura online, isso também é um sinal de alerta. Se você observar esses dois aspectos, é recomendado verificar a oportunidade, confirmar a existência de pessoas reais na empresa, talvez comparar as informações diretamente com o site corporativo deles para evitar qualquer tipo de golpe. Fique muito atento se eles pedirem para você descontar cheques ou pagar por algo. Mantenha seu radar ligado ao ver coisas assim, pois são muitos sinais de alerta. Então, novamente, pela diversão, vamos apenas passar e contar quantas perguntas ilegais são feitas neste intervalo de 12 perguntas, ou aproximadamente quantas eles fizeram aqui. Então, vamos ver as primeiras coisas. Qual é a sua data disponível para ingressar? Essa é uma pergunta padrão. Em uma escala de 1 a 10, como você classifica seu interesse na vaga remota integral? Posição remota meio que não é uma pergunta legal, mas é uma pergunta muito estranha. Por que você perguntaria isso em uma aplicação? Eu presumiria que se a pessoa, se esse cara se candidatou a este trabalho, que ele está muito sério sobre uma posição remota. Então eu não sei por que eles precisam perguntar isso, mas não. Então, é legítimo perguntar o motivo para deixar o emprego atual ou anterior. Isso pode ser feito pelo empregador. Isso não é um grande problema. Agora, número 4. Qual é o seu estado civil? E diz solteiro, casado, divorciado, separado e até mesmo anunciando que você tem um parceiro. Eu nunca ouvi falar que tinha que anunciar isso, né? Como ter um namorado, uma namorada, etc. Parceiro significativo. Eles querem que você revele.
E então a melhor parte disso é que eles dizem: adicione quaisquer comentários, se quiser nos dar algum contexto adicional, como se você precisasse discutir o fato de ter se divorciado ou estar separado com algum empregador aleatório que nunca conheceu antes e ter essa discussão com eles, compartilhar suas informações pessoais mais profundas e obscuras com eles. Obviamente, perguntar ao Estado Civil é completamente ilegal. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com a capacidade de fazer o trabalho. Nos Estados Unidos da América não é permitido fazer essa pergunta. Então, novamente, supondo que este seja vamos apenas seguir o jogo e dizer este é um empregador legítimo, o que eu realmente não acho que seja, mas se for um empregador legítimo, essa pergunta definitivamente vai causar problemas legais. E então eles continuam com essa coisa de relacionamento pessoal. Quer dizer, claro, a próxima pergunta é: você tem algum filho? E se sim, quantos são menores de idade? Então, antes de tudo, perguntar se você tem filhos ou uma família é completamente ilegal. É altamente ilegal. E é pedir para esclarecer as idades deles. E então, é claro, eles levam isso um passo adiante. E este é o motivo pelo qual é ilegal você tem cuidados infantis para seus filhos durante o horário de trabalho? Porque o que acaba acontecendo é que os empregadores têm sido conhecidos por discriminar pessoas que têm filhos porque eles sentem que tiram mais dias de folga. Eles precisam buscar as crianças na escola. Se ficarem doentes, você sabe, etc. Há muitos problemas com creches. Não se pode deixar de contratar alguém devido a problemas percebidos com creche ou outras questões. Ou mesmo se for o planejamento da sua família, você está grávida, você não pode. Existem leis nos Estados Unidos onde você não pode discriminar alguém com base em seu status familiar, ou se eles têm filhos ou não. Porque, novamente, a questão deveria ser: se eles realmente quisessem saber sobre, você sabe, a situação da creche, o que eles precisariam perguntar é: esta posição requer que você trabalhe neste horário fixo, para este horário fixo, ou nestas horas, ou exige que você seja capaz de atender a estas condições. E você tem que responder à pergunta, digamos, você é capaz de atender a esse requisito, e então você seria capaz de responder sim ou não. Então, eles não podem perguntar diretamente se você tem ou não filhos, ou se está grávida, ou se planeja se casar, ou se planeja ter uma família, ou qualquer coisa do tipo. Isso tudo é ilegal. É assim que eles têm que perguntar. Eles têm que te dar a condição e por que precisam de alguém para poder trabalhar nessas horas, e se você pode atender a essa exigência. Então, a seguir temos o que é o passaporte. Quais passaportes você possui e nacionalidade e assim, nacionalidades. O texto solicita informações sobre a validade do passaporte para viagem, incluindo a data de expiração do documento. Agora, em um nível pode haver uma exigência para viagens internacionais. Pode ser necessário viajar para a China e ter permissão para entrar no país. Então isso poderia ser, eu acho, válido. O ponto nebuloso nesta questão, especialmente sobre nacionalidade, é que revelar sua origem nacional nos Estados Unidos é uma pergunta ilegal. Então, novamente, a pergunta deve ser feita: esta posição exigirá que você viaje regularmente para a China e de volta. Você consegue cumprir essa exigência? Sim ou não? Então, eles perguntarem quais passaportes você tem, e a nacionalidade é onde se entra em águas jurídicas turbulentas. Então, isso é mais sutil, mas certamente ilegal em todos os casos nos Estados Unidos. Então, claro, a próxima pergunta pergunta diretamente por que a anterior era ilegal. É o país de nascimento ou o país de origem? Isso é absolutamente ilegal diretamente. Isso consta em todas as declarações da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego. País de origem, etnia e local de nascimento não influenciam na capacidade de desempenhar o trabalho, considerando que você tenha permissão para trabalhar no país em que está se candidatando. Então, a pergunta é: você está legalmente apto para trabalhar neste país sem patrocínio? É assim que você contornaria a questão do país de origem. Novamente, fazer perguntas sobre o país de origem é completamente ilegal, porque, novamente, isso não tem nenhuma relação com a sua capacidade de realizar o trabalho. Então, a próxima é gentilmente, depois de já ter divulgado todas essas outras coisas, indique gentilmente sua localização atual, cidade e país. E eu diria que essa é perfeitamente válida. Em cada aplicativo, sua localização será solicitada, portanto, isso é normal. Então, a próxima é a discriminação por idade. Eles estão pedindo sua idade e dizem que é para fins de visto.
Agora, eu não sei quais são os requisitos de visto em outros países e quais são seus status de imigração e como isso funciona. Se a empresa está sediada em um país europeu e contrata alguém dos Estados Unidos da América, eles precisam operar ou ter uma entidade fazendo negócios em ambos os lugares. E estou pensando que talvez possa haver uma razão válida para isso em seu país. No entanto, em uma aplicação nos Estados Unidos, isso é completamente ilegal. E eu acho que é bastante óbvio porque, é claro, o etarismo. Então eu não sei como eles contornariam esse requisito específico, porque você não pode fazer essa pergunta nos Estados Unidos. Então, se isso realmente for um requisito deles, eles podem ter que reconsiderar se podem ou não contratar pessoas nos Estados Unidos, porque parece que há muito aqui. Claro, o próximo é religião, propósitos de visto. Se a religião era diferente no momento do nascimento, por favor, forneça mais detalhes. Então, eles não querem apenas saber qual é a sua religião, mas se você já mudou de religião, ou qual seja o seu status, basicamente eles querem saber tudo pessoalmente sobre você. E, obviamente, a religião também é uma classe protegida. Você não pode discriminar alguém com base em sua religião, e você sabe que talvez eles sejam. Você sabe, tentando descobrir se talvez você seja muçulmano e precise orar em diferentes momentos do dia, eu simplesmente não sei por que eles perguntariam isso e por que isso estaria relacionado a um propósito de visto, novamente, se isso é uma postagem legítima. Não consigo identificar o país e seus requisitos. Então, a próxima é: qual é a sua altura e peso? E eu vejo isso bastante quando olho para currículos, devo dizer, da Índia, de muitos dos países da Ásia, do Pacífico, alguns no México e na América do Sul. Eu vejo pessoas relatando sua idade, peso e estado civil. Então, estou começando a suspeitar se esta é realmente uma vaga de emprego legítima. Talvez seja de um desses países. Então, altura e peso são um pouco de uma área cinzenta porque não são diretamente ilegais. Segundo a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego, os requisitos de altura e peso tendem a limitar desproporcionalmente as oportunidades de emprego de alguns grupos protegidos. E a menos que o empregador possa demonstrar como a necessidade está relacionada ao trabalho, pode ser considerado ilegal sob a lei federal. Vários estados e municípios locais aprovaram leis especificamente proibindo a discriminação com base em altura e peso, a menos que seja um requisito real do trabalho. Portanto, a menos que esteja relacionado ao trabalho, perguntas sobre altura e peso devem ser evitadas. Então, eles também têm essa, e então, você tem alguma condição médica? Se sim, por favor, explique, certo? Ou explique. Informe os medicamentos que você usa. Se houver cirurgia marcada, um histórico médico completo pode ser útil. Quer dizer, literalmente, a quantidade de perguntas invasivas que eles estão fazendo em uma série de 12 é realmente bastante notável. É como jogar bingo com perguntas ilegais, você faria bingo provavelmente no número 7. E é quase tão ruim que eu meio que me pergunto se eles estão trollando esse cara. E novamente, ele parece legítimo, quer dizer, ele é, sabe, ele parece um cara normal. Ele é um líder de recrutamento. E sabe, se ele consegue, ele está procurando um emprego. Então eles estão. Ele provavelmente está se candidatando a posições nesta empresa. Ele pode ter se candidatado a uma empresa duvidosa. É ou uma empresa muito pouco profissional, ou eles estão tentando enganá-lo. Como se isso fosse algum tipo de golpe. Eu acho que estão tentando trollar ele. Mas, de qualquer forma, todas essas três opções são empregadores completamente suspeitos e deveríamos evitá-los de qualquer maneira. Este é um exemplo extremo, reconheço, mas serve para mostrar quais são as perguntas ilegais e por que você não pode fazê-las. E se você ver essas perguntas em uma solicitação de emprego ou estiver em uma entrevista de emprego e lhe perguntarem qualquer combinação destas ou em qualquer tipo de variação, isso pode ser considerado ilegal. Fique atento se observar esses sinais, pois é importante focar nos melhores empregadores. Este certamente não é um empregador que essa pessoa gostaria de buscar. Queremos evitar possíveis golpes, pois infelizmente tenho visto um aumento de pessoas sendo enganadas com base em atividades suspeitas que têm golpe escrito por toda parte. Enfim, achei que essa seria divertida para compartilhar. Novamente, eu não acredito que essa seja uma aplicação legítima.
Então foi um exercício divertido de passar e ele parece estar recebendo muitas pessoas opinando sobre a validade desta. Mas se você enfrenta dificuldades na busca por emprego e lida com empregadores de baixa qualidade como este, é algo em que me especializo. Meu site lifeafterlayoff.com possui inúmeras dicas e truques de um profissional de recrutamento interno. Revelar os bastidores dos processos seletivos de grandes empresas, apresentando uma visão completa do assunto. Não há restrições, eu compartilho tudo para que você possa usar a seu favor, com a esperança de obter um emprego com mais autoridade e convicção. Faça isso através de alguns cursos de treinamento. Eu tenho um curso de treinamento de currículo. Você deve aprender a escrever seu próprio currículo. Se você quer evitar esse tipo de empregadores, ter um bom currículo, uma boa presença no LinkedIn e certamente uma boa estratégia de busca de emprego serão todos necessários. Tenho alguns cursos sobre isso. Confira em meu site. Se você está realmente com dificuldades, ofereço algumas sessões limitadas de coaching individual no meu site. Mas de qualquer forma, fique atento a esses empregadores de baixa qualidade. Isso facilitou muito a identificação, mas alguns são um pouco sorrateiros. Preste atenção para identificar empregadores de baixa qualidade e evitar problemas futuros. Espero que essas informações sejam suficientes para você começar. E como sempre, obrigado por assistir. Até o próximo.